Continuação da transcrição da aula particular fita 12B de 1952 da série Honolulu de O Trovejar do Silêncio, por Joel S. Goldsmith. Este é Joel, continuando a classe especial de 7 alunos em Honolulu. Do outro lado desta fita, ou melhor, na outra faixa, você possui uma exposição completa da letra da verdade que você deve saber para entender corretamente o princípio da existência. Você encontrará que não só é necessário ser absoluto em saber que Deus é tudo, mas que você só entrará na compreensão de Deus é tudo na proporção em que você entende a natureza do erro como o nada, como uma sugestão ou uma reivindicação, ou aparência produzida por um mesmerismo universal ou hipnotismo. Não é uma questão tão simples assim ter a letra correta da verdade. Muitas vezes não foi apresentado ao mundo, mas você tem aqui, nesta fita. E se você refletir sobre isso, sustentá-lo na consciência, praticá-lo, eventualmente você vai entrar no espírito da verdade, ou consciência real da verdade, ou Cristo consciência, consciência de Deus. Agora, trago a sua atenção à declaração de Paulo. Não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Muitas vezes você me ouviu a referir a isso como: eu ainda não vivo, eu vivo a vida de Cristo. Peço-lhe que se lembre disso e acredite que chega um ponto em seu desenvolvimento espiritual quando você não está mais inteiramente você, ou talvez eu diga, você não é apenas você. O ponto de mudança vem quando uma presença se torna real dentro de você e assume a sua vida. A partir do momento desta mudança, você realmente não precisa ter qualquer preocupação ansiosa por sua vida, porque sempre existe este Cristo, essa presença, e isto traz suas experiências. O ponto que desejo fazer primeiro é que existe este dia de mudança em sua experiência, quando você ultrapassa de ser um ser humano, pensando seus próprios pensamentos, planejando sua própria vida, organizando seus próprios assuntos. Uma mudança para um lugar onde você realmente e verdadeiramente sente essa presença interior e vive como se estivesse se afastando um pouco, digo 2 ou 3 polegadas à direita de si mesmo, e vê sua vida sendo vivida por você. E se você, neste momento, estiver no mundo dos negócios, você vai encontrar negócios chegando até você que você não é pessoalmente responsável, ou seja, que você mesmo, não saiu e obteve. Se você é um vendedor, você vai encontrar as vendas creditadas na sua conta, das quais você mesmo não gastou tempo ou esforço para obtê-las. Se você é um autor ou compositor, você vai encontrar ideias que fluem, tais ideias como nunca sonhou. E saberá que você não está criando-as, é você mesmo. Mas eles estão aparecendo para você dentro de você. Da mesma forma, se você estivesse em um trabalho espiritual, no ministério da cura ou do ensino, você acharia estudantes sendo levados até você, ou pacientes, ou compromissos que você não havia feito nenhum esforço particular para entrar em contato ou para alcançá-los. Por isso, você saberia o que quero dizer quando falo isso. Eu ainda não vivo, Cristo vive minha vida. Ou Jesus disse.
O Pai é quem faz as obras e eu realizo o que me é dado a fazer. Isto é algo do que eu quero dizer. O ponto que vem à sua mente neste momento, digamos que a questão que está em sua mente agora é esta: o que me leva a este ponto de mudança? Como eu chego lá? O que devo fazer, se for o caso, para chegar a esse ponto onde uma presença divina assume e começa a viver minha vida por mim? E aqui o levo de volta a dois dos principais pontos do desenvolvimento do caminho infinito. Novamente, e várias vezes, você vai encontrar nos escritos que, a menos que alguém nasça com um sentido espiritual, com essa consciência de Cristo, então deve-se alcançá-la através do conhecimento ou com a compreensão da letra correta da verdade, não meramente estudando ensinamentos de verdade, porque grande parte disso é incorreta para dizer o mínimo. Mas repito que é necessário conhecer a letra correta da verdade, ter um fundamento intelectual do conhecimento da verdade. E essa compreensão intelectual da verdade, continuamente ponderada, pensada, meditada, vivida, desenvolve a consciência espiritual, que é a experiência da mudança para a realização desta presença divina. Agora, me entenda corretamente. Para aqueles que ainda não foram dotados de consciência espiritual, para aqueles que ainda não alcançaram esse ponto de experiência em que há um algo divino dentro do seu próprio ser, que vai antes deles para endireitar os caminhos tortos, isso proporciona suas necessidades antes mesmo deles saberem disso. Aqueles que ainda não alcançaram essa mudança, ou ponto de mudança na consciência, devem chegar lá através de uma compreensão da letra correta da verdade. Nesse ponto de desenvolvimento, nos tornamos o canal para a operação e a atividade da consciência divina. Quando o Mestre diz: eu de mim mesmo não posso fazer nada, o Pai dentro de mim, Ele faz o trabalho. Você entenderá que Ele significa que Ele de seus próprios poderes, seu próprio conhecimento, sua própria sabedoria, sua própria força não faz nada, mas que o Pai dentro, isto é, essa consciência divina infinita, isto que Paulo chamou de Cristo, faz os trabalhos. Eu, portanto, sou um canal através do qual acontece, ou eu sou um mensageiro que transporta essa mensagem divina, ou eu sou um instrumento usado pela providência divina. Qualquer um destes termos irá indicar para você que, se eu não estou vivendo minha vida, mas que algum outro poder ou presença está vivendo, e eu sou o veículo ou modo de expressão, avenida ou canal ou instrumento para a sua atividade. Então você irá entender também porque o Mestre pôde dizer: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Aqui novamente, você percebe que isso não é voltar para a dualidade. Isso não está voltando em direção a um Deus e a um homem, mas isso revela que eu, Joel, sou um instrumento para o eu, Deus. Mas eu, Deus, e eu, Joel, somos um. Eu, Deus, sendo um infinito princípio universal divino, e Joel, sua instrumentação, veículo, corpo, modo de expressão, forma, instrumento ou saída, e ainda um. Você lembra de quantas vezes eu uso neste trabalho a declaração bíblica de que o lugar onde eu moro é um solo sagrado. O motivo, é claro, é que eu e o Pai moramos aqui. Mas lembre-se disso, que eu, Joel, a individualidade externa, é apenas o veículo ou avenida para eu, Deus,
que também é eu, Joel, o infinito invisível, e portanto somos um. O exterior expressa o interior, ou o interior manifesta e se expressa através e como o exterior. Agora, é claro, estas são apenas declarações ou afirmações até o momento da mudança, na altura em que se tornam realidade. Em outras palavras, há um tempo real na vida de alguém quando esta não é uma afirmação da verdade, quando é um fato real. Quando eu posso me levantar de manhã sabendo que haverá correspondência na minha mesa, e essa correspondência me dará algo para fazer durante o dia. Pode ser um trabalho de cura, um trabalho de ensino ou um apelo à palestra, mas tenha a certeza disso, seja naquela correspondência ou no telefone, ou através de algum chamado que venha durante o dia, meu trabalho é me dado a fazer, e junto com ele os recursos financeiros necessários são fornecidos. É verdade um dia que essas finanças podem chegar através de pacientes e outro dia como uma maravilha em um livro. Isso não tem nada a ver com isso. Tenha certeza disso. Se eu tiver atingido esse ponto na consciência em que Cristo está vivendo minha vida, Cristo também está mantendo e sustentando a minha vida. Não só me proporcionando a atividade, mas me proporcionando a necessária inteligência e amor, a sabedoria necessária e força para realizar este trabalho. E também está me fornecendo as finanças necessárias para continuar esse trabalho. É tudo um. Eu, de mim mesmo, não posso fazer nada, mas este infinito invisível, que agora assumiu a minha vida, está me usando como um veículo para a sua expressão. Cumpre com a minha experiência. Chega a ser um cumprimento da minha vida. Isso me fornece transporte, mesmo que a reclamação humana seja: não há mais lugares. Isso me fornece acomodações, mesmo que os hotéis digam que não há espaço. Isso me fornece tudo o necessário para o cumprimento da mensagem, uma vez que a mensagem não é minha. Lembre-se, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E se eu falo de mim mesmo, testemunho uma mentira. Então, você percebe que tudo o que é necessário para a expressão da mensagem, seja ela a mensagem de Cristo, seja a mensagem da ciência cristã, seja a mensagem do caminho infinito, tenha certeza disso, de que quem é inspirado como mensageiro é igualmente suportado, mantido e sustentado pelo o que fornece a mensagem. Agora, você percebe que o intuito do que estou lhe dizendo é, em primeiro lugar, que existe uma presença divina que podemos chamar de Cristo, que assume em algum momento ou outro a nossa experiência e vive ela mesma, por meio de e como nós. E o segundo foco é dizer-lhe que os meios de chegar a este ponto de experiência são o estudo, a meditação e a prática da letra correta da verdade, até que a correta carta da verdade permaneça na consciência, finalmente apareça em pleno florescer da realização espiritual. Bem, agora você entende que Jesus, falando do Pai dentro, estava falando do poder da presença divina que animava o seu ser. Esse foi o poder de cura, que era o poder que multiplicava pães e peixes. Esse era o poder que ressuscitava Lázaro. Da mesma forma que você entende que, quando Paulo fala de poder fazer todas as coisas através de Cristo, ou o Cristo vive a vida dele, ele também se refere ao poder divino que nós, no caminho infinito, chamamos de infinito invisível, e que ele era o poder que lhe dava sua mensagem e a missão que desempenhava no mundo do seu dia, e como também a mesma presença e poder que lhe dava sua força, inspiração e seu suprimento.
Você sabe que depois que as igrejas foram organizadas, Paulo ainda carregava dinheiro de uma cidade para outra, recolhidas em um só lugar para financiar igrejas em outro. Em outras palavras, apesar de terem a mensagem em papel ou em voz, eles ainda não tinham o espírito suficiente para produzir tudo o que era necessário para a realização. Mas, evidentemente, Paulo fez, porque Paulo teve a inspiração que lhe deu a mensagem. Ele teve a inspiração que o enviou pelo mundo em sua missão. Ele teve a inspiração que forneceu os fundos. Ele também teve a inspiração suficiente para fornecer fundos para essas igrejas. Oh, sim, o Pai dentro de mim que faz as obras do Mestre, e o Cristo que me fortalece, de Paulo, é o mesmo poder. Esse mesmo Espírito da verdade, a mesma consciência, consciente da verdade com a qual hoje estamos lidando no caminho infinito, e o qual estou garantindo para você, é totalmente possível para você, como era para os nossos amigos hebreus e cristãos antigos. E naturalmente, que você vê manifestado em algum grau nesses nossos dias atuais. Você se lembra do templo do Portão Formoso? Pedro e João curaram um homem. Os hebreus se maravilharam e falaram muito sobre Pedro e João, exceto que eles mesmos impediram, dizendo: por que maravilhar os homens de Israel, como se tivéssemos curado este homem? Como se nós, com nossa própria compreensão, tivéssemos curado esse homem. Oh, não! O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó fez isso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos irá fortalecer também seus corpos mortais. Você percebe o que estou tentando dizer a você? Que existe um Espírito? Há um Espírito no homem. Existe uma centelha divina. Existe o que hoje chamaremos de Cristo, que o levará à quarta dimensão da vida, isto é, a um estado de consciência em que você não vive por seus esforços pessoais, ou sua vontade pessoal, ou sabedoria, força, saúde pessoal, mas em que você se encontra capacitado a partir do alto, isto é, do reino dentro do seu próprio ser. Mais uma vez, repito, existe um ponto em que você deve alcançar neste mundo, onde você perceberá que você não vive mais, mas que este infinito invisível é quem vive sua vida. Vai antes de você fazer todos os arranjos para você. Vai com você como proteção, e muitas vezes parece fornecer-lhe experiências muito difíceis, e faz com que você se pergunte: eu perdi o caminho? Eu perdi meu Cristo? Eu fui abandonado? Eu me tornei indigno? Qual erro eu cometi? Oh, não, não. Para todos nós, existirá a experiência de 40 anos de experiência do deserto, ou haverá a experiência do deserto de Elias, ou haverá o ministério de 3 anos do Mestre, às vezes resultando em perseguição, até mesmo execução. Mas o que é isso? Haverá a ressurreição, e ainda haverá a ascensão, pela simples razão de que, onde quer que esse poder esteja, está trabalhando dentro e por meio de mim para cumprir esta missão. Está trabalhando dentro e através de mim para um propósito, e isso me leva no seu caminho, para o seu próprio propósito, e devo cumpri-lo. No final, se eu pareço ter tido muitas experiências difíceis, muitas provações, tribulações, tentações, é só para que o mundo possa ver que existe um poder de superação. Novamente, o que está dentro de mim é maior do que está no mundo, e o próprio fator da superação é a prova para o mundo da presença e do poder desse espírito interior. Quando o Mestre diz: eu venci o mundo, isto significa, é claro,
que ele tinha naquele tempo superado toda a resistência à verdade, toda resistência à atividade harmoniosa dessa consciência espiritual, e que ele agora age na quarta dimensão. Ele agora age nesse estado de consciência elevada que avança sem obstrução material, sem obstáculos físicos, mentais ou morais, nesse estado de consciência divina que se chama céu, no qual as realidades do mundo de Deus se tornaram tão reais que todo o senso do mundo tridimensional 3D desapareceu. Falaremos por um momento sobre esse poder, essa consciência espiritual, esse Cristo. Para começar, como ensinado por Jesus e Paulo e revelado por Pedro e João em seu episódio no Templo do Portão Formoso, você perceberá a universalidade disso. Em alguns dos meus escritos e, claro, em algumas das fitas, você encontrará referência ao fato de que esse era o mesmo poder que operava em Moisés e como Moisés, e provocava o maná do céu e a água da rocha, a abertura do Mar Vermelho, a proteção do faraó. O mesmo poder que operou, através de Elias ou como Elias, para trazer a sua proteção no deserto quando ele estava sendo procurado para execução, que lhe trouxe o suprimento de comida sob a forma de bolos cozidos na pedra, os corvos trazendo comida e um compartilhamento de pobres viúvas de uma fonte infinita. Bem, então, torna-se necessário saber disso que o Mestre referiu-se a esse poder e a sua não atividade no tempo, nesse sentido. Antes de Abraão, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Era esse poder, essa presença, esta coisa da qual Moisés declarou e eu reafirmo. Antes de Abraão, eu sou. E eis que eu sou com você até o fim do mundo. Eis que eu sou com você até o fim do mundo. Nunca vou deixar você, nem te abandoná-lo. E, assim, conforme você entende a não atividade do tempo, desta presença e poder, você entenderá que, em qualquer momento, faz seu aparecimento em sua experiência. Não é porque não estava antes disso, mas devido ao fato de que sua presença não tinha sido realizada ou alcançada. Em outras palavras, esta presença infinita e divina está com você agora, mas somente através do desenvolvimento da verdade em sua consciência, somente através da realização da verdade em sua consciência, somente através da atividade da verdade em sua consciência. Será tão real e potente na sua experiência como foi na experiência de nossos amigos antigos hebreus. E é claro, eu só falo sobre nossos amigos hebreus e cristãos porque usamos esse idioma em particular. Mas, na verdade, você sabe que eu poderia te contar sobre o mesmo poder e a mesma presença na experiência dos orientais há milhares de anos ou centenas de anos antes de Cristo. Você sabe que meu estudo das antigas escrituras revelou a não atividade do tempo do Cristo. Isso é verdade. O único ponto que o tempo desempenha em nossa demonstração é esse tempo particular ou experiência de mudança quando nos tornamos conscientemente despertos da presença, quando isso assume nossa experiência. A partir de então, eu sou com você até o fim do mundo. A partir daí, este poder, esta presença vive sua vida, pensa seus pensamentos, faz suas ações. Ele realiza o que lhe é dado a fazer. Ele aperfeiçoará o que me diz respeito. Ó sim, a vida é vivida na quarta dimensão, naquele estado de consciência que não requer nenhum poder pessoal, nem demonstração pessoal, nem realizações pessoais. A capacidade de descansar e relaxar e deixar a presença divina, o poder divino assumir até o fim dos dias. Agora,
vamos falar da natureza e função desse poder, o Cristo. O Cristo é a atividade e a substância invisível, a lei e a continuidade daquilo que aparece como efeito. É por esta razão que você não deve se hipnotizar com as aparências. Por isso, quero dizer, se você tem uma abundância de dinheiro ou investimento, não se torne hipnotizado em acreditar que por causa dessa abundância de dinheiro e investimentos ou negócios que você encontrou segurança econômica, porque o histórico mostrará quantas vezes essas coisas foram terminadas. Se você tem um abrigo para bombas em seu jardim, não pense que terá demonstrado proteção e segurança de guerras e bombas, porque a história mostra que é preciso somente uma bomba mais forte, mesmo para atingir o abrigo de bombas mais forte. Não há segurança econômica em um montante de dinheiro. Não há segurança e proteção em abrigo de bombas. Não pense por um momento sequer que se você tem um corpo saudável, um coração saudável, fígado, pulmões, que com isso você tem saúde. Muitas pessoas tiveram isto tudo e foram abatidas. Em outras palavras, não se apegue ao efeito. Não coloque sua fé, sua dependência, sua submissão, sua confiança naquilo que aparece como efeito. Agora lembre-se disto. Todo efeito harmonioso, perfeito e espiritual é produzido pela atividade do Cristo. A atividade do Cristo manterá e sustentará todo o efeito. Ou no caso de você destruir este templo, em 3 dias esse Cristo o levantará novamente. Portanto, você não precisa estar alarmado com o que acontece com o órgão ou com a função do seu corpo, ou com sua estrutura financeira, ou estrutura política, ou estrutura de habitação, uma vez que, mesmo que estes por qualquer motivo sejam destruídos, o Cristo, o poder, os produziu no início, os levantará novamente. Agora, lhe peço que neste momento faça uma transição de consciência comigo, porque eu o guiaria para a 4ª dimensão. O objetivo deste trabalho é levá-lo para a 4ª dimensão, onde você não vive por efeito, vocês não vivem só de pão, onde vive em virtude da atividade do Cristo, o infinito e visível. E nesta 4ª dimensão da vida, que é a consciência espiritual, todos os efeitos aparecerão na sua experiência conforme você precisar deles, e aparecerão abundantemente, e será mantida e sustentada em sua experiência, se você entender que o Cristo é o seu fundamento, a sua lei e a sua continuidade. Somente se você sofrer um lapso temporário na crença de que seu montante de dinheiro é algo por si próprio, ou seu negócio, ou sua economia política, ou sua forma de governo, somente se você catucar na crença de que eles por si próprios são algo e que podem fazer algo para você ou por você, somente nesta maneira o seu templo pode ser destruído. Mas se for, recuperará o seu equilíbrio espiritual rapidamente, trazendo a lembrança consciente de que o Cristo que os produziu em sua experiência no sentido de começar, irá reproduzi-los. Se você, por algum motivo, se separar de alguma forma de bem, o infinito invisível que está dentro de você, ele que está dentro de você, que é maior do que está no mundo, irá aumentá-lo novamente por você. A 4ª dimensão é aquele estado de consciência em que toda a sua confiança, fé, compreensão está no infinito invisível, e em que você aprende a apreciar os frutos do Espírito, as harmonias da vida diária, as formas de bem, e ainda sem incorporá-lo, sem subordinação e sem dependência. Isso deve, naturalmente, ser lembrado em seu ministério quando você é confrontado com corpos discordantes, corpos destruídos,
corpos deteriorados, órgãos e funções que se tornaram inúteis. Então você deve se lembrar que o corpo e seus órgãos e suas funções, dentro e eles mesmos, nunca tiveram poder, nunca se criaram, nem se mantiveram, nem se sustentaram e nunca tiveram tais funções. É a função do Cristo manter e sustentar o corpo. E o corpo só está deteriorando agora por causa deste mesmerismo universal. Essa crença de que os órgãos e as funções do corpo, em si próprios, tinham o poder de renovar-se ou manter-se ou sustentar a si próprios. Porque o hipnotismo nos fez acreditar em um universo físico, finito, com começo e final. Você aprenderá ao fazer esta transição para a quarta dimensão que o corpo espiritual é mantido e sustentado pelo próprio Espírito de Cristo, que o levou à expressão e manifestação. E enquanto você não vê isso com seus olhos, naquela câmara interna secreta em sua meditação, você discernirá espiritualmente a atividade do Cristo em relação à obra do Pai de manter e sustentar esse corpo. Portanto, agora, você reconhecerá que é a atividade de Cristo em sua consciência que permite que você vive pela graça, que a atividade do Cristo proporciona sua atividade diária, inspiração e suprimentos necessários para sua realização. É Ele mesmo o poder da graça em sua experiência. Você percebe? A quarta dimensão é inteiramente de viver pela graça. Viver pela graça significa viver sem esforço pessoal. Isso não significa sem trabalho. Isso não significa viver sem resultados de trabalho. Não significa tirar 6 meses de férias todos os anos. Oh, não! Viver pela graça significa realizar o que nos é dado a fazer sem pensamentos de ansiedade, sem preocupação, sem perturbação, sem medo, sem esforço material e sem esforço resultando em cansaço. Sim, inclusive o nosso corpo funciona, mas funciona sem se cansar, já que a atividade do corpo não é músculos ou nervos, mas a graça divina, o Cristo. Portanto, o corpo é tão incansável como a maquinaria que faz o mundo girar. Imagine a si mesmo naquela maquinaria espiritual e invisível que mantém o Sol, a Terra, as estrelas e os planetas, os oceanos, as marés, os rios funcionando, e então você tem um exemplo da força invisível e do poder que funciona o corpo sem produzir cansaço, astenia e sem desgastar o corpo ou decompô-lo. Oh, sim! A vida vivida pela graça resulta na juventude eterna. Eu tenho certeza, existe uma fonte de juventude. Há uma fonte da juventude e seu nome é a graça divina. A vida vivida sem esforço pessoal, o Cristo que opera nossas vidas para nós, em nós, através de nós, como nosso próprio ser. Você já deve ter pensado muitas vezes sobre esta palavra graça. E talvez tenha se confundido, e agora você sabe o porquê. A mente do raciocínio nunca revelará a você a verdadeira natureza ou significado da palavra graça. A graça só será realizada em silêncio. Silêncio com S maiúsculo. Silêncio. O trovejar do silêncio por si só revela o nome, a natureza e o caráter da graça. Não tente pensar por alto ou cogitar a respeito. Não tente raciocinar acerca de. Deixe que o trovejar do silêncio revele no próprio ruído do seu silêncio, no próprio trovão do seu silêncio, a natureza, o caráter, a atividade da graça. Na quarta dimensão, a consciência divina, toda cura é pela graça, não pelo poder nem pela força, mas pelo meu espírito
diz o Senhor. Você sabe o que é espírito? Não é mais do que você sabe o que é a graça. Você só entenderá a palavra espírito e a palavra alma e a palavra graça através do silêncio. Sim, você encontrará analogias e descrições das palavras mente e princípio e lei, mas nunca de alma ou espírito nem graça. A mente humana não pode compreendê-los, e eu te pediria, por favor, não tente, relaxe, descanse. Deixe o trovejar do silêncio se revelar dentro de você, e ele irá lhe revelar a natureza da graça, e você saberá ficar na presença no vale da sombra da morte, e não tentará usar algum pensamento para salvar a sua vida. Você será capaz de ficar dentro da jaula do leão e não tentará usar algum pensamento para fechar a boca do leão. Você aprenderá a deixar o silêncio revelar o poder da presença da graça. Isso é estado de viver na quarta dimensão. Esta é a vida eterna para conhecer o poder do silêncio. Conhecer o poder de viver sem pensar pelo que você deve comer, ou que deve beber, ou com o que deve se vestir. Esta é a quarta dimensão. É viver na realização da graça divina e ser capaz de satisfazer todas as necessidades e as situações. Isto apenas o trovejar do silêncio pode trazer à sua consciência a revelação da alma, do espírito e da graça. Como você entende agora que o Cristo assumiu e que você se tornou o canal ou instrumento para as suas atividades e operações, que esta atividade opera através de você, através da graça, não através do esforço pessoal e não através do pensamento. Você será levantado no trabalho de cura, fora da atmosfera de curas metafísicas no reino das curas espirituais, nas quais você não faz as curas. E, portanto, você não terá afirmações para fazer, nenhuma declaração da verdade a fazer, nenhuma negação a fazer. Mas quando apresentado com qualquer caso, com qualquer aparência de discórdia ou desarmonia, injusta falta ou limitação, você se tornará instantaneamente. Você permitirá que o trovejar desse silêncio seja atividade, a atividade de cura para qualquer situação. Você começará então a entender o significado dessa palavra eu, o eu que veio cumprir, o eu que veio para endireitar os caminhos tortos, o eu que nunca vos deixarei e nem abandonarei você. E você saberá que não o controla, ele controla você. E ele governa todas as situações que são trazidas para a solução. E você se torna como o grande mestre se transformou, num instrumento através do qual o Pai poderia trabalhar. Você vai ter os seus períodos de 40 dias de meditação, de ouvir essa pequena voz silenciosa, essa silenciosa e pequena voz que trovejou os anos, proclamando um poder acima do poder humano, proclamando o reino acima do reino físico, proclamando a vida eterna e imortal. E conhecer essa verdade é a vida eterna. Para poder relaxar, ouvir, escutar o trovejar da pequena voz silenciosa, que a vida é eterna, existe vida eterna, existe viver pela graça, existe quarta dimensão. Você tem escrituras, e você tem os meus escritos de inspiração, e tendo em conta a letra correta da verdade. E você me tem, e o contato pessoal comigo para elevá-lo na atmosfera mais alta ou na consciência da verdade. Os escritos continuarão e servirão como a letra correta da verdade para os outros e como inspiração para muitos. E você, por sua vez, servirá para elevar os outros alunos para essa consciência superior da verdade, nesta quarta dimensão da vida.
Desse modo, você transmitirá aos outros a capacidade de viver e se mover e ter o seu ser como essa mente que também estava em Jesus Cristo, de modo que, por sua vez, eleve outros para eles. É assim que o Espírito da Verdade circundará um globo terrestre e, no momento certo, elevará esse universo para fora de sua aparente expressão física em sua forma eterna e espiritual. Isso não será feito pelo poder nem pela força, mas pelo silêncio da palavra, pela palavra ouvida em silêncio, pelo próprio trovejar desse silêncio. Meu amor para todos vocês, Joel.